amantes do sobrenatural e do terror. Nesse vídeo aqui eu tô trazendo para vocês 7 casos reais que inspiraram histórias terríveis de terror. São 7 casos, coisas que aconteceram que na verdade inspiraram algumas histórias aí de terror. Vem comigo, eu sou Gilmara Freitas, bem-vindo ao canal Sombrio, terror levado a sério. Então, pessoal, hoje o cenário tá um pouco diferente, porque eu tô gravando aqui da sala de casa. Tá muito sol, muito calor, então tá muito claro aqui, aí eu resolvi gravar aqui na sala mesmo. Se vocês gostam de filme de terror e de suspense, tem meu canal secundário, que é Shorts, dicas de filme de terror e suspense. São vídeos curtos, onde eu trago a sinopse do filme e vou estar indicando, se eu gostei do filme, eu vou estar indicando. O link vai estar na descrição. A página do Instagram, que é @AlencarGilmara, né? E tem a minha página do Facebook também, que o link também vai estar na descrição. Falando isso, vamos ao vídeo. Game macabro. Imagine colocar as mãos em um console da Nintendo novinho e iniciar um dos melhores games da plataforma, apenas para ouvir vozes bizarras saindo do videogame e chegando diretamente ao ouvido pelo fone. Não é jogo nem o chat de grupo que funciona pelo celular, com alguém que parece estar à distância, dando ordens e falando de maneira cadenciada em uma transmissão aparentemente aleatória. O usuário contou essa história nos fóruns da Nintendo e fez uma pergunta clara: será que alguém está vindo me matar? A voz misteriosa aparecia somente com um fone de ouvido específico conectado ao videogame e apenas a esse videogame. Quando o aparelho era ligado a caixas de som ou a outros acessórios, a mesma coisa não acontecia. Rapidamente, os usuários do próprio jogo descartaram o caso como interferência de rádio. E o próprio fulano, a pessoa que estava fazendo o relato, disse morar a 6 quilômetros de uma base aérea e que trouxe a ele um pouco de tranquilidade e principalmente uma noção de normalidade. Mas, como o próprio disse, sua esperança é efetivamente acreditar nisso e não que tem alguém efetivamente falando com ele por meio do seu jogo, enquanto ele aproveita um ótimo exemplar de JRPG. O segundo é Capeta em Forma de Doguinho. Uma viagem de caça que acabou de forma bem ruim para o humano, mas ainda pior para seu parceiro peludo. Esse pode não ser um costume no Brasil, mas nos Estados Unidos, viagens de caça ao lado de um fiel cachorro são comuns. O problema é que longe de casa tudo funciona de forma meio diferente, e foi essa a experiência relatada. É o enredo clássico de um filme de horror, com uma floresta sinistra e uma casa vazia e antiga, e também um relato de caça, onde os monstros das profundezas parecem ter levado a melhor, algo que não acabou nada bem para a pobre Sandy, uma cachorra que é caçadora, que se viu na posição de presa ao ter um encontro há 3 dias com o sobrenatural. O alívio do dono ao ver a parceira de volta se transformou em pavor quando ele percebeu que dentro da casa não era a cachorra que estava dormindo com ele. O relato em si já é chocante o bastante, enquanto um outro usuário, com um dos comentários mais votados, apenas adicionou a trama enquanto falava sobre comportamento animal e o fato de que os barulhos vindos da floresta não apenas eram da besta em questão, mas também os da verdadeira Sandy em apuros aguardando pelo dono. O usuário termina falando que tem dificuldades para dormir desde aquela semana terrível. O terceiro,
risos nervosos. O problema de estar sendo perseguido por um sujeito bizarro só fica pior quando ele começa a correr na sua direção. Pior do que a sensação de estar sendo perseguido por uma figura bizarra é notar que, em determinado momento, a criatura começa a correr desesperadamente em sua direção. É esse o tema de uma das histórias de terror mais cultuadas no chat, publicado há mais de 7 anos. Até hoje continua a receber comentários e curtidas. A história começa com uma dança no meio da rua e a descrição do homem sorridente como gracioso pelo autor. A coisa, entretanto, começa a ficar cada vez mais bizarra na medida em que o indivíduo e seus trejeitos se aproximam em uma coreografia cuja a descrição causa frio na espinha. Até que ele começa a correr. Aí é cada um por si. Ele começa a correr, é uma pessoa que fica fazendo a coreografia de rua, né? As pessoas se aproximam dele para olhar a coreografia, de repente essa pessoa começa a correr na sua direção. Aí é cada um por si. A publicação se tornou tão popular que apenas um ano depois de chegar ao chat ganhou um curta, que é Zan, Z-A-N, The Smiling Man, que está disponível no YouTube. A obra é do diretor Michael Evans, especialista em curtas de terror. O quarto é esquerda e direita. Caminhos simples ao volante em uma cidade bem estruturada pode nos levar a outros lugares. A pergunta é: você já ouviu falar do jogo da esquerda e direita? É esse o título da história publicada em novembro de 2017, em 10 partes longas. Somos apresentados a uma trama que envolve estranheza na medida em que seguimos ordens claras. Acredite, você será capturado logo na primeira e não vai querer parar até o final. A premissa é simples e aqui vamos falar o mínimo possível dela para que você não seja influenciado e possa sentir por si próprio o frio na espinha. O jogo basicamente envolve entrar em um carro e seguir pela primeira à esquerda, depois à direita, e repita indefinidamente até chegar a um lugar novo. Cidades planejadas e com quarteirões em grade funcionam melhor para o jogo, com o resultado dependendo do local em que o jogo é realizado e a pessoa que está ao volante. Trata-se a risco dizer pessoalmente de um dos melhores contos de terror disponíveis na internet e um dos poucos desta lista a ter também uma versão em português, heroicamente traduzida pelo site Creepypasta Brasil. Novamente, não se deixe enganar pelo tamanho. Prepare um lanchinho e prepare para uma viagem de arrepiar. O quinto, querido David. Essa é mais recente para quem faz uso do Twitter. Tem esse caso fresco na memória. O pessoal do Twitter que deve lembrar bem desse caso. É uma história que se desenrolou por alguns meses e envolveu experimentos, filmagens e até rituais de livramento a partir de uma frase simples e já assustadora o bastante. Meu apartamento está sendo assombrado pelo fantasma de uma criança morta que quer me matar, dizia Adam Ellis no Twitter que iniciou tudo. Tudo começou com um sonho em que um garoto o perguntava sobre o tal David. O negócio é que
ele só poderia fazer 2 perguntas, enquanto a terceira selaria seu destino. Como todo protagonista de filme de terror, é claro que na noite seguinte, ao se encontrar com o garoto em um sonho, Ellis fez 3 questionamentos. David, como você morreu? Esse foi o primeiro, né? Aí ele respondeu, o David respondeu, um acidente em uma loja. Aí ele tornou a perguntar, o que aconteceu lá? Aí o David respondeu, uma estante caiu em cima da minha cabeça. Aí a terceira pergunta, quem empurrou a estante? Aí reticências, a David não respondeu mais. Adam Ellis disse ter acordado aterrorizado nesse momento. A partir daí, uma série de acontecimentos estranhos começaram a acontecer em sua casa, como passos no teto, um sótão lacrado há anos pelo síndico do prédio, móveis se mexendo sozinho e gatos comprovando que são mesmo capazes de enxergar algo além de nós. As câmeras também capturaram imagens e só tornaram as coisas mais aterrorizantes. A história movimentou a internet e vai virar um filme, inclusive. Eu vou querer assistir esse filme. Muito interessante. O sexto é Você Acredita? The Black Tapes leva aos podcasts as histórias de horror que normalmente estariam nos fóruns ou no cinema. Nem só de textos em redes sociais e em longos relatos vivem as creepypastas. Outras mídias aos poucos também começam a se aproveitar dessa ideia e os podcasts The Black Tapes é um dos melhores exemplos disponíveis hoje na internet. Em um resumo básico, trata-se de uma série de relatos paranormais, baseado nos estudos de Richard Stanley, um investigador de casos dessa categoria. Mas parar por aí não seria justo com a história contada. Iniciado em 2016, The Black Tapes contou ao longo de 3 temporadas, com uma quarta em produção, casos jamais resolvidos que atraíram a atenção do investigador. Seriam estas as fitas negras do título, narrado a partir do ponto de vista do jornalista Alex Regan, que assumiu para si a tarefa de contar estas histórias? Aqui temos não apenas grandes histórias macabras e perturbadoras, como também um dos maiores valores de produção da mídia em si. The Black Tapes, ao mesmo tempo um experimento e ápice do storytelling, em um podcast envolvendo apenas pelo som de uma maneira que muito produto audiovisual é simplesmente incapaz de fazer. O sétimo é esse nome é difícil, hein? Judy Ito na web. Bong Cheon-dong Ghost usa momentos de scroll do mouse para criar movimentos e arrepiar o leitor. O autor japonês é um dos nomes mais fortes do horror contemporâneo, com suas histórias curtas em quadrinhos, que são tão assustadoras quanto inconclusivas. E aí que está mais uma característica do horror do criador, que remove qualquer aparência de bom senso e racionalidade para investir forte na violência e no desgraçamento. Nossa. O Webtoon segue essa linha, mas com os pés um pouco mais no chão. Os quadrinhos disponíveis online
traz uma história curta, mas que aposta nos movimentos de uma mulher ensanguentada ensanguentada e errante, para assustar o leitor enquanto ele rola a página de uma forma incrivelmente eficaz. Essa é mais uma daquelas fábulas feitas para que você pense 2 vezes antes de sair sozinho à noite e reflita sobre os efeitos de decisões erradas sobre a vida e de um ser humano. E aí, gente, o que vocês acharam dessas histórias? São histórias verídicas, tá? Tiradas de fóruns, de debate, de fóruns, de comentários desses jogos de terror, jogos da Nintendo. E aí, mas esses casos, a maioria são dos Estados Unidos, não são daqui não. Mas que trouxeram bastante questionamento, bastante pessoas ficaram assustadas, né? E fizeram histórias de terror terrível, né? Tem algumas delas que são até propícias a filmes, né? Então, curtas, a pessoa pegaram para fazer curta, pegaram para fazer filme. Então são histórias bastante interessantes. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da história. Deixa aí o joinha se gostaram do vídeo. Se inscreva aqui no canal. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!